Alguns conhecem muito bem a famosa ressaca, aquela dor de cabeça, certo? Sensibilidade à luz, que algumas pessoas podem ter após consumir altas quantidades de bebida alcoólica. Fala pessoal, você está no canal Conexão Pirrônica, eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos tentar explicar para vocês o porquê nós sentimos dor de cabeça logo depois que nós bebemos, talvez na noite mesmo ou até mesmo no dia seguinte, e como que a gente poderia evitar essas dores. Muitos de vocês devem conhecer o etanol, certo? Ou mais popularmente chamado de álcool. Mas álcool, basicamente, ela é uma função orgânica. Então nós podemos ter o metanol, o etanol, o propanol, o isopropanol, certo? Tercbutanol, nós temos diversos tipos de moléculas que podem ser álcool. Mas dentre todas elas, a que mais interessa para a gente nesse vídeo é o etanol, ou a molécula de álcool, a molécula de álcool etílico, certo? Aquela molécula que está presente na bebida e que tem uma ação que causa torpor, que causa alegria, que a pessoa fica mais extravasada, certo? Esse é o foco desse vídeo. Para aqueles que não sabem, nosso corpo ele tem uma série de reações bioquímicas, certo? Que, por exemplo, tanto para drogas como medicamentos, que nós já falamos que os medicamentos eles são drogas, certo? Então, para tudo aquilo que entra no nosso corpo vai ocorrer uma metabolização. Nós temos diversas etapas na metabolização. Entre elas nós temos oxidação, nós temos redução, nós temos conjugação. Então nós temos diversos tipos de reações que podem acontecer com uma molécula quando ela entra no nosso corpo. No etanol, como é o caso, o que acontece? Ele vai ser convertido em etanal, um aldeído, ele vai ser oxidado. Para quem não lembra dessa classe, todas as moléculas que são, por exemplo, álcool primário, tá? Elas são convertidas em aldeído e depois em ácido. Então o que acontece? O nosso etanol vai ser convertido em etanal, o aldeído, que ainda assim tem 2 carbonos. E essa é a principal molécula responsável pela ressaca, o etanol ou o acetaldeído. Mas não só ele é responsável também por essa ressaca. Nós damos o crédito para ele principalmente porque ele é um processo de metabolização do etanol. Mas nós temos diversos outros tipos de fatores que contribuem para que nós tenhamos a ressaca. Níveis altos de etanol, por exemplo, podem causar a narcose suave, aquele torpor, aquele relaxamento, a pessoa fica um pouquinho alegre, certo? Em níveis já moderadamente altos. Ele também pode causar o desequilíbrio ácido-base no nosso corpo, que também contribui para uma facilidade para a gente ter a ressaca no dia seguinte. Outra coisa que ele contribui, e essa é um fator muito importante para que a gente tenha dor de cabeça, certo? Para que nós tenhamos ressaca no dia seguinte ou mesmo na noite que você bebeu, que é a desidratação que ele induz. Ele induz você a fazer muita urina, certo? E ele desidrata, ele retira a água de algumas moléculas. Consequentemente, você elimina a água, você faz mais xixi. E como nós conseguimos ver também, poucas pessoas fazem a hidratação, porque ela bebe a cerveja ou ela bebe qual que seja o álcool, e depois o que ela faz? Ela vai no banheiro toda hora e ela não repõe essa água, certo? Ela não repõe essa água, com um copo de água propriamente dito. Então você está eliminando água, não está repondo água e o álcool está te desidratando. Então, consequentemente, a desidratação também leva você a ter dor de cabeça e ter a ressaca famosa do dia seguinte. O acetaldeído, para você que lembra, é o etanol. O acetaldeído ele é convertido para uma enzima que nós chamamos, lembrando, enzimas são proteínas, certo? Elas são catalisadores, elas aceleram aquela reação. Ela é metabolizada por uma enzima que nós chamamos de aldeído desidrogenase 2, que vai converter o acetaldeído, o etanol, em acetato. Quando a quantidade de álcool que nós ingerimos ela é superior a essa nossa capacidade de metabolizar o aldeído, ou seja, ele vai ser oxidado, certo, aldeído, e essa enzima vai converter ele lá na frente em acetato, quando nós conseguimos consumir muito etanol, ela tem que converter tudo isso em aldeído. E o corpo vai converter tudo isso em aldeído. Mas você tem pouca metabolização da aldeído desidrogenase 2. Então você vai acontecer o quê? Um acúmulo de acetaldeído. E aí que está um problema. Algumas coisas que o excesso de aldeído pode causar no seu corpo, por exemplo, lembrando, o etanol, o acetaldeído pode causar no seu corpo, é rubor, certo? Na parte da face, certo? Aquela vermelhidão que você vai ter. Cefaleia, que no caso é a dor de cabeça. Taquicardia, ou seja, o aceleramento, certo? Aceleração dos seus batimentos cardíacos. Náusea e vômito, tontura, tudo isso. Agora você já deve ter pensado, nossa, o vermelho, o rubor, certo, na face, nossa, meu amigo que é japonês, meu amigo que é chinês, meu amigo que é oriental, ele fica com isso muito mais fácil. Sim, justamente porque grande parte da população oriental, eles têm uma deficiência da
aldeído desidrogenase 2. Então, o que acontece? Eles sentem precocemente o acúmulo desse aldeído, por isso que eles apresentam vermelhidão mais fácil. Mais cedo também, né? Mais precocemente. Alguns estudos ainda demonstram que isso até certo ponto é ruim, mas até certo ponto é bom, porque alguns estudos demonstraram, por exemplo, que a população oriental tem menos probabilidade de desenvolver alcoolismo. Até porque faz um pouco de sentido, né? Porque eles vão consumir poucas doses e vão sentir já os efeitos desse acúmulo de aldeído. Outras pessoas, certo, já vão ter que consumir muitas doses, então isso favorece o maior consumo, a maior dependência. Algumas pessoas podem perguntar, tá, mas por que nós temos enzimas então que convertem o álcool, né? Isso vem de evolução lá de trás? Não viria de uma evolução lá de trás do consumo do álcool, né? Nós temos o álcool desidrogenase, certo? Que vai favorecer essa metabolização. Nós temos justamente essa enzima no nosso corpo, justamente porque os alimentos que nós consumimos produzem em pequenas quantidades, etanol no nosso intestino. Então nós precisamos converter eles. Inclusive tem uma síndrome que nós chamamos da síndrome da autocervejaria, no qual a pessoa tem muito mais sensibilidade de produção de etanol. Apenas, por exemplo, algumas colheres de arroz já pode gerar nessa pessoa uma alta quantidade de produção de etanol no corpo. Mas lembrando, isso é uma condição genética, é uma condição tanto quanto rara. No caso, a fermentação intestinal ela ocorre justamente porque as bactérias conseguem quebrar carboidratos, certo, e convertê-los em etanol. No caso de quem tem a síndrome da autocervejaria, certo, por exemplo, a pessoa vai consumir o arroz e ela vai produzir um saquê. Lembrando que a síndrome da autocervejaria ela é uma produção endógena, certo? Você não está consumindo o etanol de forma exógena, ele não está vindo de fora para dentro. O seu corpo está produzindo. Nós produzimos naturalmente etanol, mas em quantidades pequenas, extremamente pequenas. Pessoas que têm a síndrome da autocervejaria, pelo contrário, elas produzem quantidades intoxicantes de etanol. E nós temos a famosa Saccharomyces cerevisiae, certo? A nossa levedura, o nosso fungo unicelular, que é usado para a fermentação de pães e fermentação de bebidas alcoólicas, como cerveja, que nós temos um vídeo no canal mostrando para vocês como que produz cerveja. Ela é um fungo, por exemplo, que foi considerado patógeno, no caso, para essa doença. O que é um patógeno? É um agente que vai fazer mal, certo? Um agente infeccioso. Para essas pessoas é péssimo, porque elas já produzem naturalmente, certo? E ela ainda vai consumir isso, essa levedura, por exemplo, levedura de cerveja ali. O que vai acontecer? Não é muito bom, né? Porque ela já fermenta naturalmente e pior, ela vai fermentar mais. Algumas pesquisas recentes, também em 2019, mostraram que a bactéria Klebsiella, certo? Ela pode ajudar você a fermentar também no intestino o carboidrato em etanol. O que, para no caso dessas pessoas, certo, com Klebsiella, pessoas com autocervejaria, tem que tomar muito cuidado, já que o excesso da produção de etanol, ele pode gerar uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Nesse caso, para quem consome o etanol de forma exógena, já consegue desenvolver uma doença que seja alcoólica, no caso do fígado. Então tem que tomar cuidado, justamente porque nós temos a esteatose. A esteatose é a gordura no fígado. Ela pode ser medicamentosa, ela pode ser de alimentação e ela pode ser do consumo de álcool, por exemplo. Nós temos o nível 1 e o nível 2, que são até que então controlados, certo? A gente consegue controlar não só com medicamento, por exemplo, um ezetimibe, mas nós conseguimos controlar com formas de alimentação, certo? Com diminuição do consumo de gorduras e etc. Lembrando que essas doenças que são esteatose hepática de grau 1 e de grau 2, elas conseguem ainda ser controladas. Quando nós chegamos no grau 3, depois isso vai agravando, a gente começa a ficar sem controle da doença. E isso pode vir a gerar um quadro de cirrose. Não, cirrose não é só de bebida alcoólica. A cirrose, ela é uma etapa avançada da esteatose. E isso pode, lá na frente, vir a gerar câncer. Mas de forma geral, para a gente resumir esse vídeo, é isso. Então o que acontece? A pessoa ela consome o álcool desidrogenase vai entrar em ação, nós vamos ter oxidação, certo? Dentro do nosso corpo, dentro dos processos de biotransformação, processo de metabolização, certo? Dessa droga, ela vai ser convertida em aldeído, e a aldeído desidrogenase 2 consegue transformar ela em acetato. Quando a gente consome muito, essa enzima não consegue converter todo o aldeído que foi oxidado ali do etanol. Consequentemente, o que acontece? Cefaleia, que é a dor de cabeça, taquicardia, tontura, náusea, vômitos, certo? Então nós temos a famosa ressaca. Formas que nós temos, por exemplo, de prevenir. Sempre lembrar que, por exemplo, se você está tomando uma cerveja, você vai tomar um copo de cerveja, beleza, para esse copo de cerveja, toma um copo de água. Você vai acabar indo muito mais no banheiro também, mas a água ainda assim consegue te hidratar mais, porque você consegue repor essa água que você está perdendo também indo no banheiro. E
Claro, não temos muito o que falar, maneirar nisso, certo? Algumas pessoas tomam medicamento antes, tomam medicamento depois, certo? Mas a gente recomenda sim que vocês tomam um copo de água pelo menos entre intervalos de doses ali. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, agradeço aos que assistiram até aqui, muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.